Olá, pessoal! Voltamos mais uma vez hoje para falar sobre vitaminas, a bioquímica das vitaminas. Bem, o termo vitaminas ele surgiu, foi concebido por um jovem pesquisador químico no início da primeira parte do século passado, em torno de 1911, 1912. Era um polonês chamado Casimir Funk, e ele estava estudando possíveis alternativas para o tratamento de uma doença na época muito comum chamada de beriberi. Depois a gente vai falar um pouco sobre ela. E ele estava investigando o que o arroz fazia, né, em relação a essa doença. E ele conseguiu isolar uma substância que apresentava como composição básica um grupamento amina, e da qual ele deu o nome, então, uma amina vital, né? Isso quer dizer, né, a palavra vitamina é essa combinação de uma amina vital. Tá? Essa proteína específica é a tiamina, né, ou conhecida também como proteína B1. Embora o nome surgira, né, atualmente ainda, que os compostos, que as vitaminas tenham como composto básico aminas, a gente sabe que os compostos orgânicos dos quais pertencem às vitaminas de uma maneira geral, são bastante diversos, né? As vitaminas pertencem a vários grupos funcionais distintos, tá? E essas vitaminas, entretanto, continuam dessa denominação inicial, né? Concebida pelo Funk, tendo a questão de necessidade, de vitalidade para manutenção da homeostasia corpórea, tá? Dessa forma, a gente precisa delas. E, entretanto, nosso corpo não produz vitaminas na grande maioria, embora nós tenhamos algumas dessas vitaminas que possam ser produzidas por bactérias pertencentes ao nosso corpo. As nossas células ou as células dos animais, em geral, não possuem capacidade de produzir, tá? Com algumas exceções, como alguns animais que produzem vitamina C, nós humanos não produzimos. Dessa forma, a gente depende de uma dieta equilibrada, contendo esses grupos funcionais, para manutenção homeostática. As vitaminas, elas são conseguidas pelos alimentos de forma normal, digamos assim, a vitamina em si, tá? Ou sobre a forma de provitaminas, ou seja, vitaminas que não são funcionais e que precisam ser metabolizadas, e ao serem metabolizadas, se tornam ativas no nosso corpo, ok? Dessa forma, é importante lembrar, né, que as vitaminas, então, são moléculas orgânicas. O organismo aqui, lembrando que molécula orgânica é toda aquela que apresenta carbono associado a outros átomos, como hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, né, e o enxofre, e que elas funcionam como catalisadoras das reações dentro dos organismos. Então, elas são, na verdade, chamadas de cofatores enzimáticos. Elas se associam a enzimas, normalmente enzimas que estão sob a forma inativa ou apoenzimas, e que, ao se associarem, então, essas vitaminas, se tornam o que a gente chama de holoenzima, né? Uma enzima completa, uma enzima capaz de fazer a sua atividade básica, que é permitir um aumento na velocidade das reações químicas de uma maneira geral, tá? Então, essa é a grande função das vitaminas no nosso corpo. Como nós também falamos, né? E, obviamente, as vitaminas, elas acabam sendo essenciais na transformação da energia, tá? Mesmo que é importante que a gente saiba, as vitaminas não sejam fontes de energia, certo? Como são os carboidratos, como são os aminoácidos, como são as proteínas, né? Como são os próprios lipídios. Dentro dos compostos orgânicos, elas não são fontes de energia, mas por participarem como coativadoras, né? Como cofatores de enzimas, elas acabam auxiliando na transformação dessa energia. Então, elas acabam também estando associadas à melhora da pele, oxigenação, auxílio de uma série de coisas, tá? A gente pode conseguir também as vitaminas a partir de suplementação. Entretanto, né, é importante lembrar que a principal fonte de vitaminas
são os alimentos. E dentre os alimentos, os vegetais, de uma maneira geral, as frutas, de uma maneira geral, apresentam uma grande quantidade de vitaminas. As necessidades diárias de vitaminas são diversas de acordo com o tipo, né? Então, nós temos vários tipos de vitaminas no nosso corpo, necessárias ao nosso corpo, e essa necessidade diária é muito pequena, elas são micronutrientes, ou o que a gente chama de nutrientes traços, tá? E o que está demonstrado nessa tabela é exatamente essa questão de diferenciação em relação às necessidades diárias. Aqui a gente vê que nós temos algumas vitaminas, como a B3, na qual a gente necessita uma quantidade diária um pouco maior, né? E vitaminas que a gente, como é o caso da B12 ou mesmo da vitamina D, em que as necessidades diárias são bastante reduzidas, né? É importante entender que, além da necessidade diária ser diversa em relação à vitamina, a concentração que nós temos no nosso corpo também varia, ou a necessidade também varia em relação, às vezes, ao sexo e também em relação à faixa etária, tá? E algumas condições especiais, como é o caso das gestações, as gestantes, elas, em geral, necessitam de uma dose ampliada de vitaminas durante o processo de gestar. Durante a gestação especificamente, então é muito comum a questão da suplementação, uma vez que, infelizmente, as pessoas, elas não utilizam, né, a principal fonte natural de vitaminas, que são os alimentos, né? Então, nesse caso, necessita-se de suplementação. Essa suplementação é feita a partir de normalmente cápsulas, né, que são produzidas ou são compradas, e algumas vitaminas podem também ser conseguidas a partir de injeções, tá? Como é o caso da vitamina D, tá? Mas seria muito interessante que realmente a gente conseguisse entender que, né, vitamina não se compra, ou não se compra na farmácia, mas se compra na feira, né? Isso auxiliaria bastante o processo em si de obtenção desses micronutrientes. Bem, em relação aos alimentos especificamente, né, esse slide ele demonstra um pouquinho, né, das principais vitaminas que já são reconhecidas como vitais ao nosso metabolismo, e as principais fontes que a gente encontra. Mas, por exemplo, a gente observa, né, a partir dessas bolinhas coloridas do lado dos alimentos, que um alimento, ele não necessariamente é fonte de um único tipo de vitamina, né? Então, a gente vai observar que, por exemplo, a gente tem nos peixes, né, além da vitamina D, a gente também pode encontrar outros grupos de vitaminas. É importante que a gente tenha noção disso. Todo alimento, ele é fonte de todos os compostos orgânicos, né? São fontes de energia com carboidratos, são fontes de proteínas, de aminoácidos a partir das proteínas que o compõem, são fontes de lipídios, são fontes de vitaminas, existem ácidos nucleicos neles também, uma vez que eles são organismos, né, como nós. Entretanto, existem algumas coisas que se sobressaem em cada um desses alimentos. E aí, portanto, a gente consegue dizer, na laranja eu tenho muita vitamina C, tá? Mas eu não tenho só vitamina C, eu tenho outros tipos de substâncias também, ok? É importante salientar, e bastante importante salientar, né, que as fontes de vitaminas nos alimentos, elas, é importante que a gente entenda que a forma como a gente come pode fazer com que a gente não receba aquele nutriente da forma correta. Tá? Então, especificamente, para não perder o valor relacionado à vitamina, é preciso ter alguns cuidados básicos com os alimentos, para que a gente obtenha a sua principal fonte vitamínica. A principal questão é saber que algumas vitaminas, elas podem ser destruídas pelo calor ou pela exposição ao oxigênio. Por exemplo, vitamina C. É por isso que, por exemplo, a gente não pode fazer um suco e deixar ele durante muito tempo, né? É interessante que, principalmente, os que apresentam vitamina C na sua composição, como é a laranja, o limão, o abacaxi, as frutas cítricas de uma maneira geral, elas possam ser
serem cortadas e consumidas imediatamente, ou possam ser feitos o suco e imediatamente consumido. Se você deixar na geladeira, você pode até usar ou sentir o gosto, né? Mas você não vai ter a fonte. A vitamina, geralmente, ela é destruída com o tempo, com a exposição ao oxigênio. Tem algumas vitaminas, a gente vai chamar atenção em relação a elas, que são destruídas pelo calor. Ou seja, para eu conseguir obtê-las, eu preciso comer o alimento cru, né? Ou levemente cozido, que não se exponha muito ao calor. Tá? Outra questão importante, né? As frutas, verduras e vegetais, então, para saladas, elas também só devem ser cortadas no momento que devem ser usadas, tá? Em relação a você comer e ter ainda constantemente diminuição na concentração de vitaminas, tá? Isso faz com que a gente possa ter uma classificação que é chamada de avitaminose. A avitaminose são doenças, né, ocasionadas por falta de vitaminas específicas no nosso corpo. E essas avitaminoses, elas são conhecidas também como doenças carenciais. Então, você tem carência de um determinado grupo químico, no caso aqui, as vitaminas, tá? As vitaminas, elas podem ser classificadas em dois grandes grupos. As vitaminas que são conhecidas como vitaminas hidrossolúveis e as vitaminas que são conhecidas como vitaminas lipossolúveis. Bem, o próprio nome já sugere, né? As hidrossolúveis, elas podem se dissolver em água, tá? E geralmente pertencem a dois grupos, ao grupo das vitaminas do complexo B, né, que são muito associadas a metabolismo energético, como a B1, a B3, a B6, né, a B5, nós temos aí várias dessas proteínas, a B12 é importante, e aquelas que não pertencem ao complexo B, como é o ácido ascórbico, que é conhecido também como vitamina C. Dentro das lipossolúveis, a gente tem grupos bem específicos, a vitamina A, a vitamina D, a vitamina E e a vitamina K, tá? Para não esquecer, tem algumas que falam KD, tá? Que é o K, o A, o D e o E. Tá? É importante que a gente tenha noção de que essas vitaminas, como o próprio nome sugere, né, elas necessitam, para serem absorvidas, de fontes de gordura. Tá? Bem, em relação às vitaminas hidrossolúveis, elas geralmente têm origem vegetal. Tá? A origem vegetal, com exceção da vitamina B12. A vitamina B12 ela é mais encontrada em fontes animais, especificamente no músculo dos animais, tá? Onde ela se concentra em maior quantidade. As vitaminas hidrossolúveis elas se dissolvem na água e exatamente por elas terem essa capacidade de serem solúveis em água, elas são pouco armazenadas no organismo. Tá? O excesso geralmente é perdido, elas são perdidas diariamente, principalmente pela urina, tá? Não só pela urina, pelo suor, pode ser também pelas fezes, mas principalmente pela urina. E dessa forma a ingestão diária ela acaba sendo bastante necessária. Que são as vitaminas do complexo B, né? E as vitaminas do complexo, ou as vitaminas que a gente chama de vitamina C, tá? Em relação às vitaminas lipossolúveis, ao contrário, elas geralmente têm uma origem animal, tá? Com exceção da vitamina K. A vitamina K, eu já falei lá no início do vídeo, né? Ela tem como fonte principal a microbiota. Então, são as bactérias no nosso corpo que a produzem. Embora a gente sim consiga, né, via alimentação de origem animal, também obter essa vitamina, tá? A base das vitaminas lipossolúveis é um composto chamado de isopropeno, que é o que está demonstrado aqui para vocês. Tá? As vitaminas lipossolúveis, elas podem ser armazenadas no nosso corpo. Geralmente são armazenadas em locais onde a gente tem acúmulo de gordura, que seria o tecido adiposo e no fígado, especificamente, tá? E exatamente por elas poderem ser armazenadas, ao contrário das hidrossolúveis, pode-se ter tanto carência de vitaminas, quando você tem uma perda, né? Embora as carências elas acabam sendo mais raras e mais demoradas para aparecerem os sintomas, mas a gente também pode ter problemas com excesso
de vitaminas, que são chamadas de hipervitaminoses, tá? E por serem armazenadas, elas não são necessárias no dia a dia, né? Elas podem ser, então, acumuladas, que seriam a vitamina A, a vitamina D, a vitamina E e a vitamina K. Essas vitaminas específicas, né, essas vitaminas hidrossolúveis, elas vão ser facilmente absorvidas junto ao intestino, utilizando, né, como base o processo de absorção de gordura, e elas são adicionadas aos quilomicrons, que são moléculas que são responsáveis por transportar a gordura de uma maneira geral, triacilgliceróis, colesterol e as vitaminas lipossolúveis pelo nosso sangue até chegar lá no nosso fígado. A partir do fígado, as vitaminas elas também são transportadas utilizando a poliproteínas, né? Como o LDL, como o VLDL, que a gente vai explorar um pouquinho ao longo das nossas apresentações. Ok? As vitaminas hidrossolúveis, ao contrário, não necessitam, na sua maioria, nenhum tipo de transportador pelo sangue, exatamente por elas serem solúveis em água. Bem, nesse primeiro momento, esse primeiro vídeo, então a gente falou especificamente da classificação, né, o que são as vitaminas em relação aos compostos químicos, a classificação dessas vitaminas, né, e da onde a gente tem as principais fontes. No próximo vídeo, a gente vai explorar, nos próximos 2 vídeos, eu vou fazer vídeos separados, que é mais fácil, inclusive, também de a gente repassar para vocês, né, nós teremos, então, um pouquinho mais de detalhes sobre as principais vitaminas lipossolúveis e também as principais vitaminas hidrossolúveis, ok? Em seguida, depois da visualização dos vídeos, né, não esqueçam de dar um joinha se vocês gostarem ou sugerirem algum tipo de modificação em relação a esse conteúdo. Eu agradeço bastante a atenção até aqui. Posteriormente, também vou repassar para a turma que está assistindo especificamente, que são os meus alunos, né, alguns conteúdos associados à memorização dessa aula, ok? Um abraço e até o próximo vídeo.